consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos declarar mais uma vez ao único que é digno nessa manhã, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos, Jesus, ao Senhor essa manhã. Consagramos nosso ser a Ti. Queremos declarar, Senhor, pela manhã, esse devocional, que nós chamamos mais que tudo. Nós chamamos mais que ouro, mais que a prata. Te amamos mais que tudo. Que todas as riquezas. Nós te amamos, Senhor. Mais que tudo. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo mais
quando em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em seu livro, e como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim. Olá, igreja, graça e paz, bom dia, que alegria podemos estarmos juntos, mais uma manhã de devocional pelas manhãs, e é sempre uma alegria poder compartilhar daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Você, onde quer que esteja nesse momento, eu tenho certeza que pode ser ministrado, pode ser abençoado por essa palavra. Durante todas essas semanas nós temos ouvido uma mensagem do coração de Deus, e eu quero incentivar você nesse instante, antes de mais nada, compartilhar essa mensagem com o seu grupo de convívio, com pessoas que você tem acesso, que eu tenho convicção que serão abençoadas por essa mensagem. Então pare por um tempo, compartilhe essa mensagem com seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você. Antes de nós compartilharmos essa mensagem, eu quero orar com você nesse momento, colocando esse tempo diante do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvirmos a Tua palavra, de sermos ministrados com aquilo que vem do Teu coração para esses dias. Nós queremos a todo tempo ser guiados pelo Teu Espírito, por isso nesse momento apresentamos nosso coração diante de Ti, com a convicção, com a certeza que o Senhor está conosco, alinhando o nosso coração, trazendo alinhamento para as nossas vidas, para que possamos experimentar o que está no Teu coração para esse tempo. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam ministrados por esse compartilhar da palavra, que a Tua palavra venha trazer, Pai, uma visão ampla no coração dos Teus filhos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero já incentivar você a estar lendo, a gente vai compartilhar com uma porção das escrituras do livro de Neemias, mas eu quero compartilhar que você leia, o livro de Neemias. São 13 capítulos, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, mas eu quero compartilhar uma porção aqui de Neemias, capítulo 1, que diz sobre a história de Neemias, e começa dizendo assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles sobreviventes ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos,
Que os teus ouvidos estejam atentos os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Neemias está diante de uma notícia a respeito do seu povo que já tinha sido cativeiro e que tinha voltado para Jerusalém, e encontra agora a cidade destruída, a cidade queimada, os muros destruídos. Então Neemias, ele se assenta, chora, e ele entra num tempo de jejum, e ele então vai diante de Deus, e traz à memória de Deus a aliança que ele tinha com Moisés, a aliança que ele tinha a respeito do povo de Israel. Certamente nesse momento Neemias passa a ter uma visão para o futuro. E eu quero fazer umas perguntas para você nesse tempo. Qual a sua visão para o futuro? O que move o seu coração? O que faz você sonhar? Quando você pensa sobre o futuro, o que vem ao seu coração? O que vem à sua mente? Medo? Incerteza? Dúvida? Ou vem fé, esperança, alegria e motivação? Diante dessas circunstâncias, você vai poder ler, o capítulo 2, 3, 4, 5, até o capítulo 13. Você vai ver que Neemias começa a ter uma visão acerca do futuro de Jerusalém. Neemias começa a ter uma visão a respeito dos seus irmãos, o povo de Israel. Eu gosto muito de uma frase de Abraham Lincoln que diz: determine o que será feito e depois descubra o caminho. Sabe, nós precisamos ter uma visão do futuro. Precisamos que essa visão seja clara no nosso coração. Nós precisamos determinar o que precisa ser feito e dar passos de fé, descobrindo o caminho através da pessoa do Espírito Santo para realizar esses grandes feitos. Eu gosto muito também de uma frase de J.B. Carvalho que ele diz assim: um homem sem uma visão do futuro sempre voltará ao seu passado. Precisamos ter uma visão do futuro. Precisamos ter uma imagem do que Deus quer fazer em nós e através de nós nos próximos anos. Nas últimas semanas, Deus tem falado muito ao meu coração sobre uma nova estação sobre as nossas vidas. Uma nova estação que está chegando sobre nós e que nós precisamos alinhar o nosso coração, precisamos alinhar a nossa visão para esse futuro que já é sobre as nossas vidas. E eu quero incentivar você a questionar o seu coração, a se perguntar a si mesmo: o que me move? O que move o meu coração? O que me faz sonhar? Quando eu olho para o futuro, o que vem ao meu coração? Sabe, muitas vezes a maioria das vezes Deus vai transformar a nossa mente para tocar o nosso coração, para alinhar o nosso coração com a sua visão, com aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Nós olhamos ali, um exemplo muito grande, é o nosso pai na fé, Abraão. Quando ali em Gênesis capítulo 15, verso 5, Deus começa a conversar com Abraão, dizendo: Abraão, a tua descendência será numerosa. Você terá muitos filhos. E Abraão então começa a se questionar, diz: Deus, eu só tenho esse Damasceno que está aqui, ele vai ser o herdeiro das minhas heranças. Então Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Isso está escrito em Gênesis capítulo 5, diz assim, capítulo 15, versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-la. E prosseguiu: assim será a sua descendência.
Sabe, Deus tira Abraão daquela visão limitada que ele estava tendo. Deus tira Abraão daquela visão fechada que ele estava tendo. Tira Abraão da sua tenda, tira Abraão da sua área, zona de conforto, e põe Abraão diante do céu. Diz: Abraão, olhe para o céu. Abraão, você não pode estar olhando somente para a terra. Abraão, a sua visão vem do alto. Olhe para o céu, conte as estrelas. O que Deus está fazendo? Deus está mudando a forma de Abraão pensar. Deus está mudando a forma de Abraão ver. Deus está dizendo para Abraão: olhe para o futuro. Abraão, você precisa olhar para o alto. Abraão, você está olhando somente para a sua circunstância que é limitante. Mas eu quero dizer para você, Abraão, olhe para mim, olhe para o céu. Eu tenho uma visão de futuro ao seu respeito. Jeremias 29:11 diz: sou eu que tenho os planos ao seu respeito, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus, querido, estava tirando Abraão e colocando as imagens corretas no seu coração. Quais são as imagens que você tem ao respeito do seu futuro? Quais são os pensamentos que você tem a respeito do seu futuro? Ou qual é a imaginação? A imaginação exige, querido, uma alimentação. Precisamos alimentar os nossos sonhos, sonhos que Deus tem colocado no nosso coração. Quais são as imagens que você tem ao seu futuro? Você terá que alimentar os seus sonhos através da visão que Deus te entregou. Qual é a visão que Deus entregou a respeito do seu futuro? É para essa visão que você tem que correr. É para essa visão que você tem que alinhar o seu coração. Deus diz para Abraão: Abraão, olhe para o céu, assim será a sua descendência. Você pode contar as estrelas, Abraão? Assim será a sua descendência, ela será numerosa. E voltando para Neemias, nós podemos aprender com a história de Neemias, porque não adianta somente ficar no campo do sonho, do pensamento, ou até mesmo da lamentação. Sim, Neemias lamentou, Neemias chorou, mas Neemias também teve uma ação. Neemias foi fazer algo para aquela visão que estava no seu coração. O que você vai fazer para chegar lá? O que te motiva? O que moveu Neemias foi ver a condição de Jerusalém. Isso capturou o coração de Neemias. Ver os seus irmãos sofrendo, ver a sua nação sofrendo, ver Jerusalém queimando, sendo destruída ali. Isso queimou o coração de Neemias. Isso motivou Neemias a sair da sua zona de conforto. Qual a sua motivação para os próximos anos? Qual a sua motivação para os próximos meses? Qual a sua motivação para os nossos próximos cultos? O que motiva o teu coração? O que te faz chorar? O que te faz jejuar? O que te faz orar? O que te faz chegar diante do Deus do céu e dizer: Senhor, lembra-te da tua aliança comigo. Quando se tem motivação, energia, criatividade, os obstáculos desaparecem. Como você vai chegar lá? Tem um propósito definido. Neemias, então, a partir do capítulo 2, ele começa a ter um projeto de vida. Ele começa a ter um propósito. Muitas pessoas não têm um projeto de vida. Muitos de nós sequer sabem para onde estamos indo. Concentre-se na identificação daquilo que apenas depende de você para ser feito. Neemias começou a olhar para si mesmo e: o que eu posso fazer? O que depende de mim para que Jerusalém venha a ser reconstruída? O que eu posso fazer para que Jerusalém venha alcançar o seu lugar de glória novamente? Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos. Devemos fazer planos. E quando fazemos planos, diz assim: a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quando nós alinhamos planos, que nós vamos ter a resposta do céu, a resposta de Deus, alinhar os nossos planos com os planos do Senhor, para superarmos nossos medos e incertezas, teremos que ser ousados. Neemias foi ousado, querido. 2 Timóteo 1,7 diz: Deus, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Então, tenha, querido, um propósito definido. Tenha motivações no seu coração. Terceiro ponto, tenha um planejamento, tenha estratégia, tenha fé. Neemias 2, capítulo 6 ao versículo 8, diz assim: então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-lhe: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas dos reis aos governadores, além do Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Precisamos de planejamento.
Temos um sonho, temos uma visão para o futuro, mas precisamos de um planejamento para que nós possamos chegar nesse lugar. Precisamos de um planejamento, precisamos de estratégia, precisamos de fé. Mais um ponto: com quem você estará? Faça conexão com as pessoas certas. Neemias, chegando ali em Jerusalém, chamou pessoas que poderiam ajudá-lo. Então ele chama essas pessoas, ele fez conexões com as pessoas certas. Ninguém alcança os seus sonhos sozinho, ninguém alcança os seus projetos sozinho, ninguém alcança os seus propósitos sozinho. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de conexões para alcançar os sonhos de Deus, para aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas. Ande com as pessoas que aumentem a sua unção e não despertem a sua carne. Ande com pessoas que aumentem a sua unção e não despertem a sua carne. Seus relacionamentos definem o seu destino. Os seus relacionamentos definem o seu destino. Nós conhecemos a história de Josafá, um rei que foi bem sucedido, um homem que era temente a Deus, um homem que era aclamado em Judá, até fazer aliança com Acabe e Jezabel. Quando Josafá faz aliança com Acabe e Jezabel, em 2 Crônicas 18:1, você vai ver o fim que teve Josafá. Precisamos fazer conexões com as pessoas certas. E existem pessoas que saíram do propósito, perderam as bênçãos, porque se aliançaram com gente sem propósito, com pessoas sem visão, com pessoas sem temor a Deus. Por favor, querido, caminhe com pessoas que estão no mesmo propósito, com pessoas que vão inspirar o teu coração a andar na visão, nos sonhos de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém para isso? Nós estamos encerrando. Quem você vai ter que deixar para trás? Quem você vai ter que deixar para trás para alcançar a visão que Deus tem a seu respeito? Esteja preparado para as oposições. Neemias teve que lidar com Sambalate, com Tobias. Neemias teve que lidar com pessoas que não estavam com aquela visão. Ele teve que lidar com adversários. Neemias teve que deixar pessoas para trás. Acredite no seu potencial e desvie-se daqueles que não acreditam em você. Existe uma coisa que ninguém pode realizar por você, querido: fazer com que você acredite em si mesmo. É só você, querido. Por isso que eu digo, você precisa se aliançar com pessoas que vão estar caminhando no mesmo propósito, na mesma visão, que vão inspirar você. Porque se você não é capaz de acreditar em si mesmo, não espere que outras pessoas o façam. Se você não acredita que é capaz de romper áreas em sua vida para escrever uma história melhor, não peça para que ninguém acredite. Você tem potencial para a vitória. Eu e você fomos criados, gerados no coração de Deus para andarmos em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós possamos andar por elas. Deus escreveu a minha e a sua história. E a despeito dessa história, a despeito desse futuro, nós precisamos se desviar das pessoas que não acreditam que nós somos um potencial na mão de Deus. Quem você vai ser nos próximos anos? Quem você vai ser daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Quem você vai ser? Neemias, que diz bem claro ali no capítulo 1, versículo 11: nessa época eu era copeiro do rei. Mas quando você lê Neemias, capítulo vai terminar ali, Neemias no capítulo 13, você vai ver que Neemias se torna o governador de Judá. De copeiro do rei, Neemias se torna governador de Judá. Nós precisamos entender, querido, que Deus tem o melhor para mim e para você. E que os processos da nossa caminhada, as estações que nós vamos adentrando, elas vão nos transformando de glória em glória. Elas vão nos forjando. As adversidades da vida vão nos transformando, vão nos forjando, para que Deus realmente encontre em nós o melhor, aquele que Ele sonhou. Que nós sejamos esses homens e essas mulheres que vão ser transformadores de ambientes. Que nós sejamos esses homens e mulheres que carregam uma visão de Deus para o futuro. Homens e mulheres que estão aqui para realizar os sonhos e os projetos de Deus. Homens e mulheres que estão aqui para mudar atmosferas. Homens e mulheres que sabem o que eles são e quem eles foram chamados para ser.
Você recebe essa palavra? Quero dar algumas dicas para você. Não tente colocar Deus em sua programação. Faça a sua programação com Deus. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sem conexão com Deus e com as pessoas certas, nada vai funcionar nas nossas vidas. Então, agora, define qual vai ser o seu primeiro passo. O que, como, quando. Escreva lá, qual é a sua visão de futuro, como você vai alcançar e quando você vai alcançar. Defina o seu critério de avaliação de sucesso, ou seja, como vai saber se alcançou os resultados pretendidos naquilo que vai fazer. Defina também qual vai ser o seu plano B, ou seja, caso não consiga os resultados que pretende em um ano, qual vai ser a sua atuação alternativa? Caso você não alcance em alguns meses aquilo que você está sonhando, o que você pode fazer para alcançar nos próximos meses aquilo que você sonha? Querido, pense grande. Nosso Deus é um Deus grande, é um Deus que não tem limites para Ele. E se você crer, você verá a glória de Deus. Pense em algo que gostaria de atingir nos próximos meses. Pense em como estará a sua família, como estarão os seus filhos. Pense em como estará a sua empresa, como estarão os seus negócios, como estará a sua vida financeira. Comece a projetar, comece a sonhar, como estará a sua vida devocional, como estará o seu chamado, como será o seu propósito. Comece a colocar essa visão no seu coração. Então, comece a dizer: como eu vou fazer isso? Quando eu vou realizar isso? E vá dando passos diante de Deus. Defina o propósito. Definido o propósito, mudar de repente, acima de tudo, mudar depende acima de tudo das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, condicionados em grande parte pelos nossos pensamentos. Romanos capítulo 12, verso 2: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja resiliente, seja perseverante e seja ousado, porque Deus tem um novo tempo, uma nova estação para a minha e para a sua vida. Você recebe essas palavras? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Que nós possamos ser como em Neemias, aquele que reconstrói, aqueles que ajudam a ajustar pessoas, a alinhar os teus projetos sobre a terra. Que sejamos reparadores de brechas, que sejamos pessoas que vão transformar atmosferas, que tenhamos uma visão de futuro, que tenhamos a tua visão a nosso respeito, que possamos sonhar os teus sonhos, e que possamos ver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, alcançando as nossas vidas, as nossas famílias e moldando o nosso coração, porque nós cremos, Pai, que o nosso futuro será brilhante, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu abençoo cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu declaro: desperta sonhos que estão dormentes. Traz visão ao coração dos meus irmãos, para que juntos possamos construir um mundo melhor e possamos, Pai, avistar um futuro brilhante para as próximas gerações. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você tenha um dia brilhante, que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.